A Bíblia Sagrada é um livro de mistérios insondáveis, repleto de passagens que desafiam nossa lógica e testam a profundidade de nossa fé. Por que Deus permitiria que serpentes atacassem seu próprio povo? Como um apóstolo poderia entregar alguém a Satanás? Porque um espírito maligno foi enviado por Deus para atormentar um rei. Essas questões inquietam a mente humana e, sem um olhar fundamentado, podem levar a conclusões erradas sobre o caráter divino. Deus é amor, mas também é justiça. Ele abençoa, mas também corrige. Ele protege, mas permite disciplina quando necessário. Muitos tentam moldar a imagem de Deus de acordo com suas próprias percepções, ignorando que seus caminhos são mais altos do que os nossos. O profeta Isaías já declarava essa realidade. Formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. A Bíblia não esconde que Deus governa sobre todas as coisas, até mesmo sobre aquilo que parece contradizer nossa noção de bondade. Ao longo dos séculos, teólogos e estudiosos tentaram entender essas passagens difíceis, mas a resposta não está apenas no conhecimento humano, e sim na revelação do Espírito Santo. A palavra de Deus não pode ser interpretada de forma rasa ou isolada, pois a verdade se revela na totalidade das Escrituras. Foi o que Cristo ensinou. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. A falta de entendimento faz com que muitos rejeitem ou distorçam essas verdades, quando na realidade Deus as deixou registradas para que fossem descobertas e compreendidas por aqueles que o buscam com sinceridade. As Escrituras não foram escritas para serem superficiais. Cada linha contém mistérios, cada juízo carrega um propósito, cada ato de disciplina é, no fundo, uma expressão da graça de Deus. Quando mergulhamos nesses textos, vemos o plano divino se revelando de maneira grandiosa, nos convidando a enxergar Deus como Ele realmente é, soberano, justo e amoroso. E agora, diante desses desafios espirituais, surge uma pergunta essencial. Você está disposto a abrir sua mente e seu coração para compreender os mistérios de Deus? Se sim, então prepare-se, pois o próximo passo desta jornada nos leva a um dos momentos mais perturbadores do Novo Testamento. A ordem de Paulo para entregar um homem a Satanás para a destruição da carne, mas para a salvação do espírito. A entrega de um homem a Satanás, o julgamento espiritual de Paulo. A Bíblia é repleta de decisões divinas que desafiam a compreensão humana, mas poucas são tão impactantes quanto a ordem dada pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Entreguem esse homem a Satanás para a destruição da carne, a fim de que seu espírito seja salvo no dia do Senhor. A primeira reação diante dessa passagem é de perplexidade. Como um apóstolo, guiado pelo Espírito Santo, poderia dar uma ordem tão severa? O que realmente significa entregar alguém a Satanás? A situação em Corinto era grave. Entre os membros da igreja havia um homem que mantinha relações ilícitas com sua própria madrasta, um pecado tão escandaloso que nem mesmo os pagãos tolerariam algo semelhante. No entanto, em vez de repreender e corrigir esse comportamento, a igreja permaneceu indiferente, permitindo que essa transgressão se alastrasse em meio aos crentes. Paulo, ao receber essa notícia, reage com veemência. A preocupação do apóstolo não era apenas com o pecado de um indivíduo, mas com as consequências que esse desvio poderia trazer para toda a congregação. Como um fermento que leveda toda a massa, um pecado tolerado se espalha e corrompe a comunidade, enfraquecendo a fé e manchando o testemunho da igreja. Para impedir que isso acontecesse, ele ordena a remoção desse homem da comunhão dos santos, entregando-o ao domínio de Satanás. A entrega a Satanás não era um castigo sem propósito, mas uma disciplina espiritual severa.
A exclusão do corpo de Cristo significava que esse homem ficaria fora da proteção espiritual que existe dentro da igreja. Ele seria exposto às consequências naturais de seu pecado, sem a cobertura da intercessão e do fortalecimento espiritual proporcionado pela comunhão dos santos. No entanto, o objetivo final dessa disciplina não era a destruição total, mas a restauração. A carne poderia sofrer, mas o espírito teria uma chance de se arrepender e ser salvo. Esse princípio já havia sido demonstrado em outros momentos das Escrituras. No livro de Jó, vemos Satanás recebendo permissão para tocar na vida do servo de Deus, mas com limites estabelecidos pelo próprio Senhor. Deus permitiu que Jó fosse provado, mas não permitiu que sua alma fosse destruída. Da mesma forma, Paulo entendia que ao ser exposto ao sofrimento e às consequências de suas ações, aquele homem poderia ser levado ao arrependimento verdadeiro. A disciplina na igreja sempre foi um tema delicado. Muitos veem qualquer forma de correção como algo severo ou desnecessário, mas a Bíblia ensina que Deus disciplina aqueles a quem ama. A repreensão divina não é movida por ira destrutiva, mas por um amor que deseja resgatar o pecador do caminho da perdição. O próprio Cristo advertiu que se um irmão permanecesse obstinado no pecado após múltiplas exortações, deveria ser tratado como gentil e publicano, ou seja, alguém que já não pertencia ao povo de Deus. Essa perspectiva da entrega a Satanás também se relaciona com o conceito de juízo corretivo encontrado no Antigo Testamento. Deus muitas vezes entregou Israel nas mãos de nações pagãs para que, ao experimentar o sofrimento do cativeiro, se arrependessem e retornassem à aliança. O exílio na Babilônia, por exemplo, foi uma consequência da idolatria persistente do povo. Mas ao final desse período, muitos retornaram à fé verdadeira. Ao longo dos séculos, essa passagem de Coríntios tem sido debatida e mal interpretada por muitos. Alguns veem nisso uma punição definitiva, um sinal de condenação sem retorno. No entanto, a própria linguagem de Paulo indica o contrário. Seu objetivo não era condenar, mas restaurar. Ele compreendia que certas pessoas só despertam para a realidade espiritual quando enfrentam as consequências naturais do pecado sem nenhum tipo de escudo que os proteja. Esse princípio pode ser visto na parábola do filho pródigo. O jovem, ao se afastar da casa do pai, mergulhou em uma vida de pecado e miséria. Só quando perdeu tudo, quando se viu reduzido a alimentar porcos, ele caiu em si e percebeu que precisava retornar. O sofrimento que experimentou não foi um castigo sem propósito, mas um instrumento para levá-lo ao arrependimento. Dentro do contexto da igreja primitiva, esse tipo de disciplina era visto com seriedade. A comunhão entre os santos era uma esfera de proteção e fortalecimento, e ser removido desse círculo significava estar espiritualmente exposto. Não era uma questão de simplesmente excluir alguém por cometer um erro, mas de garantir que a igreja permanecesse santa e que o pecador tivesse uma chance real de reconhecer seu erro e buscar o arrependimento. A conexão desse ensinamento com a realidade espiritual é profunda. Paulo entendia que Satanás, mesmo sendo o inimigo da humanidade, não tem liberdade para agir além da permissão de Deus. A própria existência de Satanás e sua atuação no mundo estão subordinadas à soberania divina. Ele pode ser usado como instrumento de disciplina, mas nunca age de forma independente da vontade do Criador. A história desse homem de Corinto não termina aqui. Mais tarde, na segunda carta aos Coríntios, Paulo menciona que aquele mesmo homem havia se arrependido e que agora a igreja deveria restaurá-lo para que ele não fosse consumido por tristeza excessiva. Esse é o testemunho de que a disciplina correta gera frutos de arrependimento.
A entrega a Satanás não era um gesto de rejeição definitiva, mas uma estratégia para que o pecador reconhecesse sua condição e voltasse para Deus. Assim como o filho pródigo, que precisou experimentar a miséria para entender o valor da casa do pai, aquele homem precisou ser retirado da comunhão dos santos para perceber o valor da presença de Deus. Esse princípio continua relevante até hoje. Muitas vezes, Deus permite que alguém colha as consequências naturais de suas escolhas para que possa enxergar a realidade espiritual. Quando a misericórdia é rejeitada e a advertência ignorada, o sofrimento se torna a única linguagem que pode trazer uma pessoa de volta ao arrependimento. Dessa forma, a ordem de Paulo à igreja de Corinto não era um ato de condenação, mas um último recurso de amor. Ele compreendia que o verdadeiro objetivo da disciplina não é destruir, mas salvar. O próximo passo dessa jornada nos leva a um evento ainda mais enigmático do Antigo Testamento. O dia em que Deus enviou serpentes venenosas para atacar seu próprio povo no deserto. O dia em que Deus enviou serpentes contra seu próprio povo. A Bíblia revela momentos em que Deus, em sua soberania, permite que o julgamento recaia sobre aqueles que se afastam de sua vontade. Um dos episódios mais enigmáticos do Antigo Testamento ocorre no deserto, quando o próprio Deus enviou serpentes venenosas para atacar o povo de Israel. Como entender essa passagem à luz do caráter divino? Por que um Deus de amor e misericórdia permitiria que seus próprios escolhidos fossem afligidos dessa forma? O episódio é registrado quando os israelitas, libertos do Egito, atravessavam o deserto rumo à terra prometida. Deus os sustentava diariamente com maná, sua provisão celestial, e os protegia com sua presença constante. No entanto, em um ato de rebeldia, o povo começou a murmurar contra o Senhor e contra Moisés, dizendo: "Por que nos fizestes subir do Egito para que morramos neste deserto? Pois aqui não há pão nem água, e nossa alma tem fastio deste pão tão vil." Essa reclamação parecia inofensiva, mas na verdade era um sintoma de um coração endurecido. O mesmo povo que havia sido milagrosamente libertado da escravidão agora desprezava a provisão de Deus e duvidava de sua fidelidade. O maná, que simbolizava o cuidado divino, passou a ser visto como algo desprezível. O desprezo pelo sustento de Deus era, na verdade, um desprezo pelo próprio Deus. Então veio a resposta divina. Então o Senhor enviou serpentes ardentes entre o povo, e elas mordiam o povo, e morreu muita gente de Israel. A aparição dessas serpentes foi um juízo imediato, mas com um propósito maior. Deus não desejava a destruição de Israel, mas sim que reconhecessem seu erro e se arrependessem. No desespero, o povo finalmente percebeu a gravidade de sua atitude. Eles foram até Moisés e confessaram: "Pecamos, porque falamos contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, para que tire de nós estas serpentes." O sofrimento revelou aquilo que antes era invisível, um coração que havia se distanciado de Deus. Aqui vemos um princípio fundamental das Escrituras. Deus, em sua paciência, muitas vezes permite que enfrentemos as consequências de nossas próprias escolhas para nos conduzir ao arrependimento. O povo estava vivo, porque Deus os protegia, mas ao rejeitarem sua provisão, ele retirou sua proteção, permitindo que as serpentes que já existiam naquele deserto os atacassem. A resposta de Deus ao arrependimento do povo, no entanto, não foi a remoção das serpentes. Em vez disso, ele deu uma solução inesperada. "Faze para ti uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que todo aquele que for mordido e olhar para ela viverá." Moisés obedeceu e ergueu uma serpente de bronze em um poste, e todos os que olhavam para ela eram curados.
Essa imagem é carregada de significado espiritual. Deus poderia simplesmente ter removido as serpentes, mas ele queria ensinar algo mais profundo. O pecado do povo havia trazido morte, e agora, somente olhando para algo que representava sua própria punição, eles poderiam ser curados. Séculos depois, Jesus fez uma conexão direta entre esse evento e sua própria missão. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo estava revelando que a serpente de bronze era uma figura profética de sua própria crucificação. Assim como os israelitas, envenenados pela mordida mortal, precisavam olhar para a serpente para viver, toda a humanidade, envenenada pelo pecado, precisa olhar para Cristo crucificado para receber vida eterna. Esse episódio no deserto nos ensina que Deus, em sua justiça, disciplina, mas em sua graça, provê uma saída. Ele não ignora o pecado, mas também não deixa seu povo sem esperança. Israel precisava entender que a vida vinha somente de Deus, e desprezar sua provisão era escolher a morte. Esse princípio ainda se aplica hoje. Muitos rejeitam o sustento espiritual que Deus oferece e buscam saciar sua alma em coisas passageiras. Como os israelitas desprezaram o maná, muitos desprezam a palavra de Deus, o verdadeiro alimento para a vida espiritual. Mas assim como no deserto, Deus ainda oferece um caminho de restauração. O episódio das serpentes ardentes não foi um castigo irracional, mas uma advertência para que o povo voltasse ao seu Criador. Aquele evento se tornou uma poderosa ilustração do plano de salvação que se cumpriria em Cristo. Deus não deseja a morte do pecador, mas que ele se arrependa e viva. A disciplina divina pode parecer severa à primeira vista, mas sempre carrega um propósito maior. O que aconteceu no deserto foi mais do que um julgamento. Foi uma lição para todas as gerações sobre o perigo de se afastar de Deus e a necessidade de olhar para Cristo como única fonte de vida. Enquanto os israelitas precisaram levantar os olhos para a serpente de bronze para serem curados, a humanidade precisa erguer os olhos para a cruz. Assim como o veneno mortal da serpente foi neutralizado pela obediência ao chamado de Deus, o veneno do pecado é neutralizado quando se crê no sacrifício redentor de Cristo. Essa conexão entre o Antigo e o Novo Testamento mostra que Deus sempre teve um plano de redenção. Seu propósito nunca foi apenas punir, mas revelar o caminho para a vida. Agora, seguimos para outro mistério bíblico ainda mais profundo: a declaração de que Deus criou o destruidor para devastar. Como um Deus de amor poderia criar um ser destinado à destruição? Deus criou o destruidor, o lado oculto da justiça divina. A Bíblia nos apresenta um Deus de amor e misericórdia, mas também um Deus de justiça e juízo. Em um dos versículos mais intrigantes das Escrituras, Deus declara: "Eu criei o ferreiro, que sopra as brasas no fogo e produz uma ferramenta para sua obra, e eu criei o destruidor para devastar." Essa afirmação parece desafiar a visão de um Deus que apenas protege e edifica. Como entender que o próprio Criador gerou um ser cuja função é destruir? Desde o princípio, Deus demonstrou ser soberano sobre toda a criação. Ele formou todas as coisas, tanto os anjos quanto os homens, e governa sobre tudo o que existe. No entanto, essa passagem de Isaías revela um aspecto que muitos não compreendem. Deus não apenas cria o bem, mas também permite a existência de forças destrutivas para cumprir seus propósitos. Isso significa que a destruição pode, em certos momentos, fazer parte do plano divino. A Bíblia nos mostra que Deus, ao longo da história, usou instrumentos de juízo para corrigir nações e indivíduos.
No Egito, um anjo destruidor passou pelo território e feriu os primogênitos daqueles que não estavam cobertos pelo sangue do cordeiro. No cerco a Jerusalém, um único anjo feriu milhares de soldados assírios, livrando Israel da destruição. Em Apocalipse, vemos exércitos de criaturas liberadas como instrumentos do juízo divino sobre a terra. A criação do destruidor aponta para um princípio espiritual fundamental. Deus governa até mesmo sobre aquilo que parece estar fora de controle. Nenhum evento ocorre sem sua permissão. Quando ele permite a ação de algo destrutivo, há um propósito por trás disso. No Antigo Testamento, a Babilônia foi usada como um martelo de Deus para disciplinar Israel. Embora fosse uma nação pagã, Deus a levantou como instrumento de juízo contra um povo que havia se desviado. Jeremias registrou essa realidade ao afirmar que a Babilônia seria um cálice da ira divina, usada para corrigir as nações. No entanto, esses instrumentos de destruição também enfrentam o juízo divino. A Babilônia, após cumprir sua função como executor da justiça de Deus, foi destruída. Isso mostra que o Senhor não tolera o mal indefinidamente, mas o usa dentro dos limites de sua vontade para cumprir propósitos específicos. A passagem de Isaías nos convida a refletir sobre como Deus lida com o mal. Muitos acreditam que ele apenas responde às ações do inimigo, mas a Bíblia nos mostra que nada foge ao seu controle. Se Deus criou o destruidor, isso significa que até mesmo as forças que parecem opostas a ele estão sujeitas à sua soberania. Essa verdade também se aplica ao reino espiritual. Em Jó, vemos Satanás se apresentando diante de Deus e pedindo permissão para tocar na vida do servo fiel. O diabo não tinha liberdade para agir como quisesse, mas precisava da permissão do Criador. Isso mostra que até mesmo os atos malignos são limitados e controlados por Deus para cumprir seus propósitos superiores. No Novo Testamento, esse princípio se torna ainda mais claro. Quando Cristo foi crucificado, parecia que as forças das trevas haviam vencido. No entanto, aquele momento de destruição era, na verdade, a maior vitória de Deus. O apóstolo Paulo revelou que, ao morrer na cruz, Cristo despojou os principados e potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles. Isso significa que Deus usa até mesmo o mal para cumprir seu propósito redentor. O destruidor pode agir, mas não tem a palavra final. Ele apenas cumpre o papel que Deus permite. Esse entendimento é fundamental para aqueles que enfrentam tempos difíceis. Muitas vezes, olhamos para as circunstâncias ao nosso redor e nos perguntamos por que Deus permite certas coisas. No entanto, as Escrituras nos mostram que Ele tem um plano maior e que até mesmo as provações e momentos de juízo fazem parte do seu propósito eterno. Assim como um ferreiro usa o fogo para moldar o metal, Deus usa o calor das dificuldades para moldar seu povo. Assim como um martelo pode tanto construir quanto destruir, Deus usa certos eventos para derrubar aquilo que está corrompido e edificar algo novo. A passagem de Isaías não está afirmando que Deus cria o mal no sentido moral, mas que Ele permite e governa sobre todas as forças que existem. Se há destruição, ela acontece dentro dos limites da vontade divina. Se há juízo, ele vem para cumprir um propósito maior. O entendimento dessa verdade nos leva a enxergar o mundo com uma perspectiva diferente. Não há caos fora do controle de Deus. Não há destruição que não sirva a um propósito. Não há força, por mais poderosa que pareça, que possa operar fora dos limites estabelecidos pelo Criador. A soberania de Deus sobre o destruidor nos ensina que Ele tem um tempo para todas as coisas. Ele levanta reinos e os derruba.
Ele permite guerras e traz a paz. Ele usa instrumentos de juízo, mas também traz restauração. A história do povo de Deus mostra que, mesmo nos momentos de maior destruição, há sempre um plano de redenção sendo estabelecido. O que parece ser um fim, muitas vezes, é apenas o início de algo maior. E assim como Deus governou sobre os eventos do passado, Ele continua governando sobre tudo o que acontece hoje. O mal não tem domínio absoluto. O destruidor pode agir, mas está limitado pela vontade de Deus. O sofrimento pode chegar, mas nunca será sem propósito. Essa realidade nos leva a um outro episódio misterioso das Escrituras, um evento que demonstra a seriedade com que Deus trata aqueles que zombam de sua autoridade. O julgamento de Deus sobre os jovens que zombaram do profeta Eliseu. Como um ato aparentemente simples de zombaria pode ter resultado em um juízo tão severo? O julgamento dos jovens zombadores e os ursos de Eliseu. A Bíblia apresenta episódios que, à primeira vista, parecem severos e até difíceis de aceitar. Um desses momentos ocorre quando 42 jovens zombam do profeta Eliseu e são atacados por 2 ursos, um evento que tem gerado questionamentos ao longo da história. Como compreender essa passagem? Seria uma punição excessiva para um simples ato de zombaria? Por que Deus interveio de forma tão drástica? O episódio se desenrola logo após a ascensão de Elias ao céu, quando Eliseu assume a posição de profeta principal de Israel. A autoridade espiritual de Eliseu estava sendo estabelecida naquele momento, e Deus confirmaria seu chamado por meio de sinais. Mas algo acontece quando ele se dirige a Betel. A cidade de Betel era conhecida por seu envolvimento com a idolatria. Desde os dias de Jeroboão, Betel havia se tornado um centro de adoração a ídolos, desafiando diretamente a autoridade divina. Não era um lugar onde os profetas eram bem-vindos. Quando Eliseu passa por ali, um grupo de jovens sai ao seu encontro e começa a zombar dele, dizendo: "Sobe, calvo! Sobe, calvo!" A zombaria parecia simples, mas continha um significado mais profundo. Sobi era uma referência direta à ascensão de Elias. Esses jovens estavam ridicularizando Eliseu, sugerindo que, se ele fosse um verdadeiro profeta como Elias, que subisse também aos céus. Eles não apenas desrespeitavam Eliseu, mas desafiavam a própria autoridade divina que estava sobre ele. O termo jovens, usado na passagem, não se refere a crianças inocentes, mas a um grupo de rapazes que já tinham entendimento de suas ações. O texto original sugere que eram jovens adultos que representavam a mentalidade idólatra e rebelde de Betel. Eles não apenas zombavam de Eliseu, mas rejeitavam tudo o que ele representava. Diante dessa afronta, Eliseu os amaldiçoa em nome do Senhor, e 2 ursos saem da floresta e matam 42 deles. O que poderia parecer uma punição exagerada, na verdade revela algo muito mais profundo: a seriedade de desafiar a autoridade de Deus e a destruição espiritual que vem como consequência da rebeldia. Esse evento não foi um simples episódio isolado de zombaria, mas um reflexo do endurecimento de um povo contra Deus. A zombaria contra Eliseu era uma zombaria contra o próprio Senhor. O padrão bíblico nos mostra que quando as pessoas rejeitam os profetas e mensageiros de Deus, estão rejeitando a voz do próprio Deus. O Antigo Testamento está repleto de exemplos que demonstram a seriedade desse princípio. Quando Corá e seus seguidores se rebelaram contra Moisés, a terra se abriu e os engoliu. Quando os filhos de Arão ofereceram fogo estranho diante do Senhor, foram consumidos instantaneamente. O juízo divino não é apenas uma resposta ao ato externo, mas a condição do coração que o gera. Jesus ensinou que rejeitar os enviados de Deus é rejeitar o próprio Deus. Ele advertiu os fariseus sobre a severidade desse pecado ao dizer:
Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos, como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. A zombaria contra Eliseu não era apenas uma falta de respeito pessoal, mas um ataque ao propósito divino. Os jovens de Betel representavam uma geração que havia rejeitado a Deus e se entregado à idolatria. Eles não estavam simplesmente debochando de um homem, mas ridicularizando o chamado profético, a palavra de Deus e a intervenção do Senhor na história de Israel. Além disso, há um aspecto simbólico nessa história que não pode ser ignorado. Na Bíblia, o número 42 aparece algumas vezes em contextos de juízo e ciclos espirituais. No livro de Reis, esse número é associado ao tempo de apostasia em Israel. Em Apocalipse, aparece ligado ao período de grande tribulação. Isso sugere que os 42 jovens que morreram simbolizavam uma geração rebelde que havia se afastado de Deus. Os ursos, por sua vez, são mencionados nas Escrituras como símbolos de julgamento divino. Em Oséias, Deus declara que atacaria o povo como uma ursa privada de seus filhotes. A imagem dos ursos surgindo da floresta indica que Deus permitiu que algo selvagem e incontrolável se voltasse contra aqueles que haviam se colocado contra ele. Esse evento nos ensina uma lição importante sobre a seriedade da irreverência espiritual. Muitos hoje olham para as coisas de Deus com desprezo, tratando o sagrado como algo comum. O espírito de Betel ainda está presente em muitos corações, levando as pessoas a zombar da palavra de Deus e a desprezar seus mensageiros. O apóstolo Paulo alertou que nos últimos dias haveria escarnecedores, pessoas que desprezam a verdade e seguem seus próprios desejos. Essa zombaria espiritual não fica sem resposta. Quando um povo endurece o coração contra Deus, cedo ou tarde enfrentará as consequências dessa decisão. Essa passagem também nos lembra que a paciência de Deus tem limites. Embora ele seja longânimo e misericordioso, há momentos em que o juízo se torna inevitável. Eliseu não amaldiçoou os jovens por vingança pessoal, mas como um ato profético que revelou a severidade da situação espiritual de Israel. A história dos ursos e dos jovens zombadores não é sobre um castigo desproporcional, mas sobre o perigo da rebeldia espiritual e da rejeição à voz de Deus. Quando um povo abandona a verdade e despreza aqueles que Deus envia, o resultado é a destruição. Esse princípio se conecta a outros eventos bíblicos que mostram que a idolatria e a dureza de coração sempre levam ao juízo. Aqueles jovens zombadores eram um reflexo de uma sociedade inteira que havia escolhido se afastar de Deus. Eles representavam o espírito de Betel, uma cidade que havia rejeitado a santidade e se entregado à corrupção espiritual. Assim como no passado, Deus continua chamando seu povo ao arrependimento. Aqueles que ouvem sua voz e se voltam para ele encontram graça e restauração. Mas aqueles que endurecem o coração e desprezam seus avisos podem enfrentar consequências irreversíveis. Esse episódio com Eliseu nos leva a uma questão ainda mais complexa. Como entender a lei de Moisés quando ela parece permitir algo tão severo quanto a morte de escravos? Como conciliar esse aspecto da lei com a justiça e misericórdia de Deus? A lei de Moisés e a morte de escravos, justiça ou permissão? Antes de continuarmos nosso estudo, se este conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Deixe um amém nos comentários para esse vídeo chegar a mais pessoas. Se inscreva no canal, ative as notificações e confira a playlist especial no primeiro comentário e ao final do vídeo. Continuando. A Bíblia contém leis que, à primeira vista, parecem contraditórias ao caráter amoroso e justo de Deus.
Uma das mais difíceis de compreender está na lei de Moisés, que regulamentava o tratamento de escravos, e em determinados casos, mencionava a possibilidade de morte em decorrência de agressões. O texto em questão declara: se alguém ferir o seu escravo ou sua escrava com um bastão e ele morrer sob sua mão, será punido. Porém, se sobreviver 1 ou 2 dias, não será punido, porque é propriedade sua. Essa passagem levanta questionamentos profundos. Por que Deus permitiu a escravidão? Por que a punição pela morte do escravo dependia do tempo que ele sobrevivesse? Isso significa que a Bíblia aprova a violência contra servos? Essas perguntas só podem ser respondidas à luz do contexto histórico e da revelação progressiva da justiça divina ao longo das Escrituras. A escravidão no mundo antigo era uma prática amplamente difundida e não se assemelhava à escravidão brutal e desumana vista em períodos mais recentes da história. Nos tempos bíblicos, muitas pessoas se tornavam escravas por dívida, como consequência de guerras ou até mesmo voluntariamente para garantir sua sobrevivência. O sistema legal mosaico não instituiu a escravidão, mas estabeleceu limites para proteger os servos em uma sociedade onde essa prática já existia. A primeira coisa a notar nesse versículo é que a lei de Moisés não dava liberdade irrestrita aos senhores para maltratar seus servos. Pelo contrário, o texto declara claramente que se um senhor causasse a morte imediata de um escravo, ele deveria ser punido. A palavra usada para punido indica uma pena severa, possivelmente a pena capital, o que já marcava uma diferença radical entre a legislação de Israel e a de outras nações da época, onde a vida de um escravo era considerada sem valor. O segundo ponto de tensão está na parte do texto que afirma que, se o escravo sobrevivesse por alguns dias e depois morresse, o senhor não seria punido. Isso não significa que Deus estava permitindo abusos sem consequências, mas sim que a situação precisava ser avaliada com cautela. Na cultura jurídica da época, se um servo sobrevivesse por um tempo, entendia-se que a intenção do Senhor não era matá-lo, mas sim discipliná-lo, o que colocava a questão em uma categoria diferente de homicídio deliberado. Entretanto, a mesma lei que regulava essas situações também continha princípios que protegiam os servos de abusos contínuos. Se um senhor causasse dano físico permanente a um escravo, como a perda de um olho ou de um dente, o escravo deveria ser libertado imediatamente como compensação. Esse detalhe demonstra que Deus não aprovava a brutalidade, mas limitava a prática da escravidão dentro dos parâmetros de justiça de uma sociedade marcada pelo pecado. O propósito dessas leis não era promover a escravidão, mas sim evitar abusos dentro de uma estrutura social que já existia. Isso fica evidente quando analisamos a legislação como um todo. Diferente de outras culturas, onde um escravo era tratado como propriedade absoluta do senhor, na lei de Moisés havia uma visão muito mais humanizada da servidão. Em Israel, os escravos hebreus não deveriam ser tratados como escravos perpétuos, mas como empregados contratados por um período máximo de 6 anos, sendo libertos no 7º ano, sem exceção. Além disso, se um servo hebreu desejasse permanecer na casa de seu senhor voluntariamente, ele poderia fazer isso, o que indica que a relação entre senhor e servo não era necessariamente opressiva. Outro fator crucial é que, em diversas passagens, Deus ordena que os estrangeiros e escravos sejam tratados com justiça e compaixão. Ele declara enfaticamente: não maltratarás o estrangeiro nem o oprimirás, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Esse princípio se estendia a todos os vulneráveis da sociedade, incluindo os servos.
O próprio Deus se apresenta como um libertador, e a história do Êxodo deixa isso claro. Ele não apenas libertou Israel da escravidão do Egito, mas estabeleceu leis que gradualmente levariam à erradicação do abuso dentro da estrutura social. A lei de Moisés não era o modelo final da justiça divina, mas um passo rumo a algo maior, a plena libertação que viria com Cristo. Essa revelação progressiva culmina no Novo Testamento, onde a escravidão começa a ser confrontada diretamente pelo Evangelho. Paulo escreveu a Filemão pedindo que recebesse seu escravo fugitivo, Onésimo, não mais como servo, mas como irmão amado em Cristo. Essa mudança de paradigma era revolucionária para a época e mostrava que, no reino de Deus, todas as barreiras sociais seriam desfeitas. Em sua carta aos Gálatas, Paulo afirma que não há mais judeu nem grego, não há mais escravo nem livre, não há mais homem nem mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. Esse é o ponto culminante do plano de Deus, a restauração de toda a humanidade sem distinção de classes, para viver em liberdade e comunhão. A lei de Moisés, portanto, não representa a vontade final de Deus para a humanidade, mas um sistema provisório dentro de uma cultura caída. Jesus não veio para confirmar a escravidão, mas para libertar completamente os cativos. Seu ministério demonstrou que Deus não faz acepção de pessoas e que todos são igualmente valiosos diante dele. A escravidão, como qualquer outra forma de opressão, era um reflexo da corrupção do coração humano. Deus lidou com isso dentro dos limites do contexto histórico, mas sempre apontando para um futuro onde não haveria mais servidão nem desigualdade. Essa passagem difícil da lei de Moisés nos ensina sobre a paciência de Deus ao trabalhar dentro das estruturas humanas para trazer transformação. Ele não impôs uma mudança imediata e radical, mas plantou sementes que ao longo dos séculos levariam à libertação completa. Esse princípio nos leva a um outro episódio extraordinário das Escrituras, um evento que desafia a lógica humana e revela um dos momentos mais sobrenaturais do Antigo Testamento. O dia em que uma jumenta falou para repreender um profeta que se recusava a ouvir a voz de Deus. Como compreender esse milagre e o que ele nos ensina sobre a rebeldia espiritual? Balaão e a jumenta falante, o profeta cego para a voz de Deus. A Bíblia está repleta de eventos sobrenaturais que desafiam a lógica humana, mas poucos são tão intrigantes quanto o momento em que uma jumenta falou para repreender um profeta. Como um animal pôde falar? Por que Deus escolheu esse método incomum para se manifestar? O que esse evento nos ensina sobre a dureza de coração daqueles que resistem à vontade de Deus? A história se passa no livro de Números e tem como personagem principal Balaão, um profeta que recebeu uma oferta tentadora para amaldiçoar Israel. Naquele tempo, os moabitas estavam aterrorizados com o avanço do povo de Deus e contrataram Balaão para lançar uma maldição contra eles. Balaque, rei de Moabe, ofereceu ao profeta riquezas e honra em troca desse serviço. Balaão inicialmente consulta a Deus, que lhe responde claramente: não irás com eles, nem amaldiçoarás esse povo, porque é povo abençoado. Diante dessa ordem divina, o profeta recusa a proposta dos moabitas. No entanto, Balaque insiste e manda uma oferta ainda mais generosa. O coração de Balaão, já inclinado pela ganância, busca uma nova resposta de Deus, mesmo já sabendo qual era sua vontade. Deus, então, permite que Balaão vá, mas deixa claro que ele só poderá falar aquilo que o Senhor ordenar. Esse detalhe é crucial para entender o que acontece a seguir. Balaão parte com os mensageiros de Balaque, mas em seu caminho encontra o próprio Deus se opondo a ele, enviando um anjo para barrar sua jornada. O problema era que Balaão, apesar de ser um profeta, não enxergava o anjo do Senhor em seu caminho, mas sua jumenta sim. O animal,
Vendo o anjo empunhando uma espada, tenta desviar, mas Balaão, cego para a realidade espiritual, a espanca. Isso acontece 3 vezes, até que o Senhor abre a boca da jumenta e ela fala: "Que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes?" O mais impressionante não é apenas o fato de a jumenta falar, mas a resposta de Balaão. Ele, sem qualquer espanto, responde ao animal como se fosse natural conversar com ele. Isso revela o estado espiritual do profeta, que estava tão obcecado pelo lucro que nem sequer percebia a grandeza do milagre diante dele. Então Deus abre os olhos de Balaão e ele finalmente vê o anjo do Senhor no caminho, pronto para feri-lo. O anjo declara: "Se a jumenta não tivesse se desviado, certamente eu te mataria e a ela deixaria com vida." Essa cena carrega um significado profundo. Um profeta de Deus, alguém que deveria ser um canal de revelação divina, estava espiritualmente cego, enquanto um simples animal enxergava a verdade. O que isso nos ensina? A história de Balaão revela um princípio crucial sobre a rebeldia e a dureza de coração diante da vontade de Deus. Balaão sabia o que Deus havia dito desde o início, mas ainda assim tentou encontrar uma forma de contornar sua ordem. Isso demonstra como a cobiça e os interesses pessoais podem obscurecer o discernimento espiritual. O apóstolo Pedro, séculos depois, se referiu a Balaão como um homem que amou o prêmio da injustiça e que foi repreendido por uma jumenta muda, falando com voz humana e refreando a loucura do profeta. Essa descrição mostra que a cegueira espiritual pode atingir até mesmo aqueles que foram chamados por Deus, quando seus corações se desviam do propósito divino. A ironia dessa passagem é poderosa. O profeta, que deveria ter discernimento espiritual, estava tão cego pela ganância que precisou ser corrigido por um animal. A jumenta, que normalmente deveria ser guiada por Balaão, se torna um instrumento de Deus para guiar o próprio profeta. Isso demonstra que quando alguém endurece o coração contra Deus, ele pode usar os meios mais improváveis para trazer correção. Esse princípio se repete em toda a Escritura. Quando o povo de Israel rejeitou a voz de Deus, ele falou através dos profetas. Quando os fariseus endureceram seus corações contra Jesus, até as crianças louvaram o Salvador. Quando os homens se recusam a ouvir, Deus pode levantar até mesmo o que parece impossível para proclamar sua verdade. A história de Balaão não termina ali. Ele continua sua jornada e encontra Balaque, mas não consegue amaldiçoar Israel. Sempre que tentava pronunciar uma maldição, Deus transformava suas palavras em bênçãos. Isso revela outro aspecto essencial. Nenhuma força humana ou espiritual pode reverter a bênção que Deus determinou sobre seu povo. Apesar disso, Balaão ainda encontrou uma maneira de prejudicar Israel. Ele aconselhou Balaque a corromper o povo por meio da imoralidade e da idolatria, pois sabia que se os israelitas pecassem contra Deus, ele mesmo os disciplinaria. Esse plano foi eficaz e Israel sofreu as consequências de sua infidelidade. Isso mostra que Balaão não era apenas um homem que teve um momento de fraqueza. Ele escolheu deliberadamente se rebelar contra Deus, usando o conhecimento espiritual para enganar e prejudicar os outros. Ele simboliza aqueles que têm a aparência de piedade, mas cujos corações estão distantes do Senhor. O destino de Balaão foi trágico. Ele morreu junto com os inimigos de Israel, mostrando que nenhuma aliança com o mal pode garantir segurança a longo prazo. Ele tentou manipular a vontade de Deus e se aproveitou de sua posição espiritual, mas, no fim, colheu as consequências de suas escolhas. A história de Balaão é um alerta poderoso para aqueles que tentam contornar a vontade de Deus em busca de vantagens pessoais. Deus é soberano e ninguém pode enganá-lo ou manipulá-lo.
Ele vê o coração humano e sabe quando alguém está buscando sua vontade de verdade ou apenas tentando usá-lo para alcançar benefícios próprios. Essa passagem também nos ensina que o discernimento espiritual pode ser perdido quando colocamos nossos desejos acima da vontade de Deus. Balaão teve acesso à revelação, mas escolheu ignorá-la. Seu exemplo é um aviso claro de que o maior perigo não vem de fora, mas do próprio coração quando ele se torna insensível à voz de Deus. O episódio da jumenta falante nos lembra que Deus pode usar qualquer meio para alertar seus servos. Se um profeta se recusa a ouvir, ele pode falar através de um animal. Se um líder ignora suas advertências, ele pode usar as circunstâncias para trazer correção. E assim como Deus revelou seu juízo sobre Balaão, ele também mostrou sua soberania sobre outro evento misterioso e desafiador das Escrituras. O momento em que um espírito maligno foi enviado por Deus para atormentar o rei Saul. Como entender essa passagem? Seria possível que Deus usasse forças espirituais malignas para cumprir seus propósitos? O espírito maligno enviado por Deus, quando o julgamento espiritual se torna inevitável. A Bíblia apresenta passagens que desafiam nossa compreensão sobre a relação entre Deus e o mal. Uma das mais enigmáticas afirma que o Espírito do Senhor retirou-se de Saul e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Esse versículo levanta uma questão difícil. Como um Deus santo e justo poderia enviar um espírito maligno para atormentar alguém? Deus tem controle sobre essas forças? Como isso se encaixa na narrativa da justiça divina? Para entender esse evento, é necessário voltar à história do rei Saul e como ele chegou a esse ponto de sua vida. Saul foi escolhido por Deus para governar Israel, mas sua desobediência e impaciência o afastaram da presença divina. Ele recebeu uma missão clara: destruir completamente os amalequitas e não poupar nada do que pertencia a eles. No entanto, ele decidiu poupar o melhor do rebanho e preservar o rei Agag, alegando que queria oferecer sacrifícios a Deus. Essa atitude revelou um problema profundo no coração de Saul. Ele não confiava totalmente na vontade de Deus e acreditava que poderia modificar os mandamentos divinos de acordo com sua própria conveniência. Quando confrontado pelo profeta Samuel, Saul tentou justificar suas ações, mas ouviu uma das declarações mais severas das Escrituras. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou para que não sejas rei. Esse foi o momento crucial da trajetória de Saul. Sua rejeição à vontade de Deus resultou em sua própria rejeição. O Espírito do Senhor, que o capacitou para reinar, se retirou dele. E foi nesse vácuo espiritual que um espírito maligno passou a atormentá-lo. Mas como isso aconteceu? A resposta está no conceito bíblico de juízo divino. Quando uma pessoa persiste no pecado e rejeita repetidamente a presença de Deus, ela se torna vulnerável a influências espirituais destrutivas. Deus não precisa criar um espírito maligno ou incentivá-lo a agir. Ele simplesmente permite que o mal tenha acesso a alguém que escolheu afastar-se da sua proteção. Esse princípio já havia sido demonstrado em outras partes das Escrituras. No Antigo Testamento, quando Israel se rebelava contra Deus, ele muitas vezes entregava a nação aos seus inimigos, permitindo que enfrentassem as consequências de sua infidelidade. O mesmo padrão se aplica ao mundo espiritual. Quando alguém rejeita a luz, o resultado inevitável é a escuridão. A atuação desse espírito maligno na vida de Saul teve efeitos devastadores. Ele se tornou um homem atormentado, consumido pela paranoia e pelo ciúme.
Seu ódio por Davi cresceu ao ponto de desejar matá-lo, mesmo sabendo que o jovem pastor não era seu inimigo. Esse tormento não era apenas psicológico, era uma opressão espiritual permitida por Deus como parte do juízo sobre um coração rebelde. O conceito de Deus permitindo que espíritos malignos cumpram seus propósitos não é exclusivo dessa passagem. No livro de Juízes, lemos que Deus enviou um espírito de divisão entre Abimeleque e os habitantes de Siquém, resultando em sua destruição. Em Reis, um espírito de mentira foi colocado na boca dos profetas de Acabe, levando o rei à sua ruína. No Novo Testamento, Paulo menciona que Deus entrega aqueles que rejeitam a verdade a uma disposição mental reprovável, permitindo que sejam dominados pelo engano. Esses casos mostram que Deus governa até mesmo sobre as forças que se opõem a ele. O mal nunca age fora do controle divino. Se um espírito maligno recebeu permissão para atormentar Saul, foi porque isso fazia parte do julgamento justo de Deus sobre sua desobediência e dureza de coração. Esse episódio também nos ensina sobre a importância da presença de Deus em nossa vida. Enquanto o Espírito Santo habita em alguém, há proteção, paz e direção. Mas quando ele se retira, há um vazio que pode ser preenchido por influências espirituais perigosas. Saul é um exemplo trágico de alguém que teve tudo para viver uma vida vitoriosa, mas escolheu o caminho da rebelião. Em contraste, vemos Davi, que cometeu erros graves, mas sempre demonstrou um coração arrependido e disposto a buscar a Deus. A diferença entre os dois reis não estava na ausência de falhas, mas na postura diante da correção divina. O que aconteceu com Saul é um aviso para todos os que brincam com a presença de Deus. Quando uma pessoa rejeita continuamente a voz do Senhor, chega um momento em que o próprio Deus permite que ela siga seu caminho, e as consequências podem ser devastadoras. A tragédia de Saul nos leva a refletir sobre outro mistério bíblico ainda mais profundo: o propósito do juízo divino e como Deus usa elementos aparentemente destrutivos para trazer restauração. Esse princípio se torna claro quando analisamos o que aconteceu com os 7 versículos mais difíceis da Bíblia e como eles revelam o verdadeiro caráter de Deus. A Bíblia não é um livro comum. Ela é viva, misteriosa e infinitamente profunda. Cada versículo, por mais difícil que pareça, carrega uma revelação sobre quem Deus é e como ele age na história da humanidade. Ao olharmos para os 7 textos desafiadores que exploramos, percebemos um padrão divino que une justiça e misericórdia, juízo e redenção, correção e restauração. O Senhor não age de maneira aleatória. Ele não se esquece de suas promessas. Não ignora o pecado, não negligencia os que o buscam. O Deus que enviou serpentes ao deserto foi o mesmo que proveu a cura. O Deus que levantou um destruidor foi o mesmo que resgatou seu povo. O Deus que retirou o seu espírito de Saul foi o mesmo que derramou o Espírito Santo sobre todos os que o buscassem. O Deus que permitiu que um homem fosse entregue a Satanás foi o mesmo que usou isso para salvar sua alma. Nada foge ao controle do Criador. Sua justiça não falha, sua graça não se esgota, seu plano não se desfaz. O que parece severo é, na verdade, um chamado à transformação. O que parece inexplicável é um lembrete de que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, e seus caminhos vão além do que podemos compreender. Olhando para tudo o que foi abordado, uma verdade se destaca: Deus nunca age sem propósito. Cada evento registrado nas Escrituras tem uma lição eterna. Cada passagem que desafia nossa lógica esconde uma revelação maior para aqueles que têm um coração disposto a buscar entendimento. A maior prova disso é a cruz. Se há um evento na história que uniu a justiça divina e o amor incondicional, foi o sacrifício de Cristo. Nele, o juízo foi executado,
mas a graça foi estendida. A ira de Deus foi satisfeita, mas o pecador foi salvo. A cruz foi um lugar de morte, mas também o portal para a vida eterna. Diante disso, a grande questão não é se conseguimos compreender todos os mistérios da Bíblia, mas se confiamos no autor desses mistérios. Estamos dispostos a confiar em Deus mesmo quando não entendemos seus caminhos. Estamos prontos para aceitar que sua justiça é perfeita, que seu amor é inabalável e que mesmo nos momentos mais sombrios, ele continua governando sobre tudo. Os mistérios da Bíblia não existem para nos afastar de Deus, mas para nos levar a buscar mais dele, a aprofundar nossa fé e a nos render completamente ao seu plano. No fim, o que realmente importa não é entender todos os caminhos de Deus, mas caminhar com ele, mesmo sem ver todo o percurso. Se há algo que todos esses mistérios da Bíblia nos ensinam, é que Deus sempre nos chama para mais perto dele. Desde o princípio, seu desejo não foi apenas revelar sua justiça, mas estender sua graça, abrir um caminho de restauração e nos conduzir de volta ao seu coração. Talvez, ao longo dessa jornada de compreensão das Escrituras, você tenha percebido o quanto o Senhor governa sobre todas as coisas, disciplina porque ama e chama aqueles que se afastaram de sua presença. Se hoje você sente esse chamado em seu coração, se deseja se reconciliar com Deus ou dar o primeiro passo rumo à salvação eterna, não ignore essa oportunidade. Se você deseja entregar sua vida a Cristo, declarar que Ele é seu Senhor e Salvador, comente agora: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E se você já pertence ao Senhor, reafirme sua fé nos comentários escrevendo Amém, para que essa mensagem alcance ainda mais vidas e o nome de Deus seja glorificado. Compartilhe essa verdade. Espalhe essa palavra, que o Espírito Santo continue guiando cada um de nós na jornada de conhecer e confiar em Deus, mesmo quando não entendemos todos os seus caminhos. Que o Senhor abençoe grandemente sua vida. Até a próxima.